Nesta videoaula, faremos uma breve revisão sobre a linguagem C. A linguagem C foi desenvolvida por Brian Kernighan e Dennis Ritchie no início da década de 70, no famoso AT&T Bell Labs. Ela originalmente foi desenvolvida para a implementação do sistema Unix. Bom, há alguns anos, sempre que alguém falava em microcontroladores, a linguagem Assembly vinha logo em mente. Porém, atualmente, existem diversos compiladores em linguagem C disponíveis no mercado. Muitos desses compiladores possuem aí inúmeras bibliotecas com funções prontas para os mais diversos tipos de periféricos, como os ART, ADC, E2PROM, etc. Os compiladores atualmente disponíveis estão otimizando cada vez mais o código gerado, permitindo o uso de mais e mais recursos e consumindo cada vez menos memória do microcontrolador. Algumas características da linguagem C. Ela é uma linguagem simples, ela possui um conjunto de bibliotecas padronizadas. Dentro desse conjunto a gente pode citar como, por exemplo, as bibliotecas stdio, stdlib, string, etc. Ela é uma linguagem focalizada no paradigma da programação procedural, ou seja, ela é baseada no conceito de chamadas a procedimento, também conhecidos como rotinas, subrrotinas, métodos ou funções. Ela possui o uso de linguagem de pré-processamento. Nesse caso, são mecanismos aí que permitem o quê? Manter definições unificadas, e essas definições elas são compartilhadas entre os diversos arquivos que tem no projeto. E são chamados também aí de diretivas de pré-processamento. Vamos falar também nessa revisão sobre um conceito muito importante, que é o conceito de ponteiros. Vamos falar aí de passagem de parâmetros por valor ou por referência em chamadas de funções e também de estruturas de variáveis. Bom, algumas características também. Vamos utilizar aí o ambiente de desenvolvimento integrado, a IDE, o STM32Cube IDE, e um conjunto de ferramentas pré-compiladas, o GNU, o GNU Toolchain, contendo bibliotecas em C, o compilador GCC, ferramentas de depuração, de debugger e etc. Os tipos de dados. O compilador GCC ele suporta tipos de dados inteiros e de ponto flutuante de acordo com a norma C99. Nessa tabela, a gente pode observar o quadro de tipos de dados mais comuns aí da linguagem C. Então a gente tem, por exemplo, o tipo char, o tipo int, o tipo float, o tipo double, que a gente vai estar mostrando no próximo quadro, bem como aí os seus modificadores possíveis, né? Os modificadores, por exemplo, signed, unsigned, short e long, que a gente vai estar trazendo aí e explorando ao longo do nosso treinamento. Então, dando aí uma passada nesse quadro, né, para a gente observar aí alguns tipos de dados com um tamanho maior, né? Bom, é possível também trabalhar com uma forma mais simples de declaração de tipos inteiros no nosso compilador, graças aí à implementação do cabeçalho Standard Integer, .h. Por exemplo, o tipo, o int 8 underline t que a gente está observando aqui, ele substitui os tipos inteiros sem sinal de 8 bits, como por exemplo os tipos char e o tipo unsigned char. Então fica muito mais fácil a gente definir como o int 8 bits, né? E dessa forma a gente representa através de o int 8 underline t. Também temos aí int 8, int 16, o int 32, etc. Bom, uma variável, ela basicamente é um espaço alocado na memória de dados do microcontrolador.
capaz de armazenar um determinado tipo de dado. A gente tem dois tipos aí de escopos de variáveis. Variáveis locais, que são variáveis endereçadas na memória de dados apenas no momento em que uma determinada função é executada. E temos também as variáveis globais. Essas daí já são endereçadas na memória de dados no início da aplicação e assim permanecem até o final. Como que a gente pode declarar uma variável e, por exemplo, durante a declaração inicializar uma variável? A gente pode, por exemplo, declarar uma variável aí inteira de 32 bits, como nesse exemplo, int32, mínimo é o nome de uma variável, recebe o valor 0. Então, a variável mínimo inicializa com o valor 0, do tipo inteiro 32 bits. E a variável máximo inicializa, por exemplo, com o valor 1000. Bom, a sintaxe de declaração básica, a gente tem o tipo, o nome da variável. E a gente pode declarar também mais de uma variável, bastando a gente colocar o tipo, o nome da primeira variável, vírgula, o nome da segunda variável, da terceira e assim sucessivamente. Bom, a linguagem C, muito importante, ela é case sensitive. Portanto, se a gente tem aí uma palavra com letras maiúsculas e minúsculas, elas são diferenciadas de acordo com o que a gente tem formando essa palavra. Por exemplo, a palavra carro, começando com C maiúsculo, é diferente da palavra carro com letras maiúsculas. Então, muito importante, a linguagem C é case sensitive. Outra coisa importante, sempre procure criar um nome de variável que inicie com letra. Cuidado para não utilizar nenhuma palavra reservada da linguagem C na criação de uma variável. Por exemplo, as palavras switch, char, for, void, do, etc. Constantes. As constantes, assim como as variáveis, elas alocam um espaço na memória do microcontrolador. No entanto, o valor deve ser definido no instante de sua declaração e assim permanece associável durante a execução do programa. A vantagem nesse caso é que, definida uma constante, não necessitamos saber qual o valor associado a ela durante a sua utilização no código. Por exemplo, a constante versão igual a 3. Basta a gente definir a palavra-chave const, né? Definir o tipo de variável, o nome da constante e atribuir um valor para ela. O tipo aplicado a uma constante, ele é automaticamente escolhido pelo compilador de acordo com o valor que se carrega, evitando assim um estouro na capacidade do armazenamento. Outra forma de se utilizar uma constante é através da diretiva de pré-processamento, conhecida como define. A gente vai voltar a abordar essas diretivas de pré-processamento no item 2.13 da nossa apostila aí e também aqui na nossa apresentação. Um exemplo de define é você, por exemplo, digitar aí o jogo da velha, a palavra define, depois você digite o nome dessa constante que você quer definir e o valor. Por exemplo, define π com o valor de 3.1415. Vetores. Vetores são matrizes unidimensionais e o seu conjunto de dados ele pode ser acessado individualmente e de forma aleatória, através de um processo conhecido como indexação, onde uma variável de tipo inteiro ela pode ser utilizada como índice para buscar um determinado conteúdo do vetor. Qual que é a sintaxe de declaração? A gente tem que dizer o tipo, o nome da variável, abre colchetes, o tamanho do nosso vetor, fecha colchetes. Um exemplo de declaração, float, valores, abre colchetes, 4, fecha colchetes. Então, aqui nós estamos declarando um vetor chamado valores, que possui 4 índices, 4 posições. Bom, o vetor ele é associado a um único tipo de dado. Assim, os valores armazenados neste devem respeitar esse tipo de dado. O vetor pode armazenar diversos valores. Ele é identificado através de um único nome. Qualquer dado contido no vetor pode ser acessado através do índice. O índice de um vetor,
ou uma matriz sempre inicia na posição 0, em linguagem C. Por exemplo, se nós declararmos aqui o vetor valores com esses números, né, com esse conteúdo, 7.2, 1.8, 5 e 1, a gente pode observar que o índice 0, a primeira posição desse nosso vetor, corresponde aí ao valor 7.2. 1.8 para a segunda, 5 para a terceira e 1 para a quarta posição. Porém, para a gente poder acessar ou mesmo escrever nessas posições, a gente tem que começar no índice 0. Sempre que desejarmos atribuir um determinado valor a um vetor, devemos fornecer o índice do elemento onde será armazenado este valor. Por exemplo, valores índice 2 igual a 8. Bom, e o que são matrizes? Matrizes são estruturas multidimensionais. Portanto, elas necessitam de 2 ou mais índices para acessar ou atribuir um conteúdo a uma posição desejada. Qual é a sintaxe de declaração? A gente tem um tipo de variável, o nome, a linha e a coluna. Um exemplo disso, int valores 2, 3, onde nós temos aí uma matriz 2 por 3, ou int valores 4, 4, onde aí nós temos uma matriz 4 por 4. Um exemplo que a gente vai mostrar agora, como que a gente inicializaria uma matriz 2 por 4. A gente pode observar aqui que nós temos nessa função, aqui no programa principal, a declaração aí de um vetor, de uma matriz chamada valores 2 por 4, de duas variáveis inteiras, a variável i e a variável j, que vão aí corresponder à navegação entre os índices que a gente tem aqui das nossas duas dimensões desse nosso vetor. Então, a gente tem agora um loop, representado aí pelo nosso for, varrendo a variável i, que corresponde ao primeiro índice do nosso vetor. Então, nós vamos de 0 até 1. Portanto, a gente faz um for i igual a 0, enquanto i for menor do que 2, i mais mais. Da mesma forma, dentro desse for, a gente tem um outro for, que vai fazer a varredura do nosso segundo índice. E nesse for a gente pode observar que a gente está começando em 0 para o valor j, que é o nosso segundo índice, enquanto ele for menor do que 4, a gente incrementa o j. Então, dessa forma, depois, dentro desse segundo for, a gente coloca aí a nossa variável valores, com os índices, respectivamente, i e j, igual a 0. Dessa forma, a gente inicializa, a gente zera todos os valores dentro da nossa matriz 2 por 4. Já os operadores, eles indicam ao compilador a necessidade de se fazer manipulações matemáticas ou lógicas. Bom, alguns operandos são incondicionalmente convertidos para o de maior tipo. Esse tipo de conversão é conhecido como implícita e é parte do comportamento da linguagem C padrão. Como que isso funciona? A gente tem aqui, por exemplo, a declaração de uma variável chamada contador, de uma variável x e de uma variável y. Essas três variáveis do tipo unsigned char, ou seja, corresponde aos valores de 0 a 255. Então, a gente tem a seguinte condição aqui, a seguinte expressão, se, um if, x menos y for menor do que 10, a gente incrementa a variável contador. Nessa situação, o que iria acontecer se a gente estivesse pensando matematicamente? Bom, se a gente considerar que a nossa variável ela é do tipo unsigned char, para essa subtração, qual o valor, qual que é o resultado da operação? Então, se o estouro da nossa variável unsigned char é 255, e todas essas duas variáveis, aí no caso a variável x começa com 0 e a variável y começa com 10, 0 menos 10 matematicamente seria o valor menos 10, 10 negativo.
Só que como a gente está trabalhando com variáveis do tipo unsigned char, a gente poderia ter aí o valor 246, porque a gente fazendo 0 menos 10, como não existem valores negativos para o tipo unsigned char, a gente estaria estourando esse tipo, né? E chegando no valor 246. Porém, o nosso compilador ele vai fazer uma conversão implícita. Ele é inteligente. Ele sabe ali que o resultado daquela operação que a gente quer fazer a comparação, ele vai ter que ser um valor negativo, o valor menos 10. Então, se a gente subtrai x menos y, o próprio compilador ele interpreta que esse valor não é 246 e esse valor é menos 10. E essa condição ela vai ser aceita. Se ele não fizesse essa conversão implícita, essa condição não seria aceita, porque o valor de x menos y seria 246 e 246 não é menor do que 10. Porém, como ele faz a conversão implícita, ele vai aceitar essa condição e a variável contador será incrementada. Bom, a gente então falou da conversão implícita. Existe um outro tipo de conversão que é a conversão explícita. E essa conversão ela é possível de ser realizada desde que o tipo desejado seja informado. Por exemplo, se a gente quisesse explicitamente dizer o tipo de variável que a gente gostaria de ter como resultado daquela subtração, a gente teria que colocar dentro de parênteses o tipo que a gente quer converter. Então, essa é a forma de se fazer uma conversão explícita. Bom, conhecendo os tipos mais comuns aí de conversão de dados, sua implicação em uma operação, vamos mostrar agora os tipos mais comuns de operação e os seus símbolos. Então, esses operadores eles podem ser classificados em relacionais, lógicos, aritméticos, de atribuição, de incremento ou decremento e também de operação de bits. Falando dos operadores relacionais, eles são utilizados quando se deseja fazer comparações entre variáveis. Então, por exemplo, o operador maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, operador diferente. A gente está fazendo aqui, então, comparações de variáveis. Dessa forma, o resultado dessas operações ele pode ser zero, quando uma operação ela tem um resultado falso, ou ele pode ser 1, quando a operação obtém o resultado verdadeiro. Já os operadores lógicos, eles são utilizados quando se deseja fazer uma comparação binária entre variáveis, resultando aí em valores lógicos verdadeiros ou falsos para fim de testes de declarações condicionais. Então, um exemplo de operador, o operador EE, que nesse caso é uma comparação E, seria uma porta E. O operador OU, a gente tem o barra, barra. Então, a gente está fazendo uma comparação, tá? Uma comparação do tipo OU. E o operador NOT. Bom, os operadores aritméticos, esses são utilizados para cálculos matemáticos. O parênteses aí é muito importante, pois ele define a prioridade de uma operação. Por exemplo, o operador mais, que representa a ação de adição, o operador asterisco, que representa a multiplicação, o operador porcento, que representa o resto de uma divisão, o operador tracinho, que representa a subtração, o operador barra, que representa uma divisão. Como eu disse, o parênteses ele é muito importante. Então, se a gente quiser priorizar algumas operações, colocamos dentro de parênteses. O resultado, por exemplo, dessa operação matemática agora, 3 vezes 8, dividido por 4 mais 2, se a gente coloca dentro de parênteses, o parênteses torna-se a nossa prioridade da operação. Então, primeiro nós estamos multiplicando 3 vezes 8, para depois dividir pelo resultado de 4 mais 2. Então, o parênteses, não se esqueça, ele é muito importante e a gente deve utilizá-lo aí para
priorizar aí as nossas operações dentro de uma expressão matemática. Já aí com relação à atribuição, o operador de igualdade, ele também é conhecido como operador de atribuição e é utilizado por grande parte das linguagens de programação textual. Na linguagem C, se a gente quiser atribuir um valor a uma variável, a gente coloca o nome da variável igual ao valor que a gente quiser atribuir. Por exemplo, var igual a 51. O operador de igualdade ele pode ser combinado com outros operadores, a fim aí de simplificar as expressões. Por exemplo, A mais igual a B. Isso equivale a dizer o mesmo que A recebe, ou seja, é igual à própria variável A mais B. Também poderia ser A vezes igual a B. Então, isso equivale a dizer o seguinte, A recebe A vezes B. E assim sucessivamente. Os operadores de incremento e decremento, eles são utilizados para simplificar expressões. Por exemplo, y igual a 5. O que a gente está fazendo? Atribuindo o valor 5 à variável y. Se na próxima linha a gente fizesse a seguinte operação, x é igual a mais y. O que a gente estaria fazendo então? A gente estaria, antes de atribuir o valor a x, a gente estaria incrementando y. Então, dessa forma, o valor atribuído a x seria o valor 6. Se, ao contrário, nós fizéssemos x recebe y mais mais. Dessa forma, o valor de x seria 5. Porém, na próxima linha, o valor de y já seria 6, porque ele faria o incremento na próxima step, na próxima linha, da variável y. Então, a gente tem que observar muito bem que é possível aí de simplificar expressões, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Já os operadores de bit, esses daí podem ser utilizados apenas nos tipos char e os tipos inteiros. E não podem ser utilizados em tipos que contêm aí pontos flutuantes. Como que a gente trabalha com esses operadores? Por exemplo, o operador é comercial. Esse operador ele é responsável por uma lógica booleana, uma lógica E. Então, quando a gente tem um operador desse entre duas variáveis, o resultado é uma lógica E, é uma porta E dessas duas variáveis bit a bit. Tá? Não é uma comparação, já é uma ação lógica. Da mesma forma, a gente tem aí a nossa travessão aí, perdão, a gente tem aí a nossa trave aí, que executa a operação OU. O nosso acento circunflexo, para representar aí a operação OU exclusivo. O nosso til, para representar aí um complemento, uma ação de complemento, uma inversão de valores. E se a gente também fizer um menor, menor, uma variável A, menor, menor, uma variável B, a gente está fazendo um deslocamento de bits para a esquerda ou um deslocamento de bits para a direita. Um exemplo de deslocamento de bits, a gente tem aqui nessa expressão, por exemplo, uma variável x inteira, sem sinal, com o valor 5, e uma variável y inicializando aí com o valor 2. Se a gente fizer a seguinte expressão, x recebe x deslocado de um número y de bits. Qual que é o resultado? Nós então pegamos aí de forma binária, a gente tem a representação aí do valor 5, que é o nosso valor de x. Se a gente deslocar 2 bits para a esquerda, a gente tem como resultado decimal o valor 20. Então, o valor de x vai ser o valor 20 agora, pois ele deslocou 2 bits para a parte mais significativa, para a esquerda. Bom, muito bem. Nos tópicos anteriores, nós trabalhamos apenas com estruturas primitivas e de tipos agregados homogêneos. Contudo, a necessidade de trabalhar com vários tipos de dados diferentes em conjunto, essa necessidade ela é sempre sentida pelo programador.
E é daí que surgiram as estruturas. Uma estrutura, ela agrupa várias variáveis em uma só. Funciona como se fosse, por exemplo, uma ficha pessoal que contenha o nome, o telefone, o endereço, por exemplo, de um funcionário. Na linguagem C++, é permitido definir tipos de dados novos, utilizando tipos de dados já existentes. Isso daí é possível a partir da palavra typedef. Como é que é formado? Um exemplo. Nós temos aí, por exemplo, o tipo já existente numa linguagem C, o tipo inteiro. O int, conhecido como int. Se a gente quiser definir um novo nome para o tipo int, a gente pode colocar da seguinte forma: typedef, definição de tipo, o tipo da variável, que é o tipo int, né, o tipo aí na linguagem C, e a gente escreve o nome inteiro, por exemplo, ponto e vírgula. Sempre que nós quisermos agora no nosso programa declarar uma variável do tipo int, basta a gente digitar a palavra inteiro. Então, quando a gente quiser declarar, por exemplo, a variável x, recebendo o valor 10, a gente coloca aí o modificador inteiro antes da nossa variável x. Tá? Bom, as estruturas, elas são agregados heterogêneos, pois elas permitem criar, entre aspas, pacotes de variáveis com diversos tipos diferentes e uma única variável. E existem aí duas formas. Por exemplo, essa é o jeito que a gente declararia. Você coloca a palavra struct, abre chaves, os tipos e as variáveis que compõem essa estrutura, fecha chaves, o nome da variável de nossa estrutura. Por exemplo, struct, a gente tem aqui dentro 3 variáveis de tipos distintos. Uma variável do tipo char, chamada nome, é um vetor com 31 posições. Uma variável char, chamada sexo, e uma variável int, aí chamada idade. E declaramos embaixo do nosso struct as variáveis pessoa 1 e pessoa 2. Então aqui nós estamos criando, dessa forma, duas estruturas. Estrutura pessoa 1, estrutura pessoa 2. Cada uma dessas estruturas possuindo 3 variáveis ou membros internos. O membro nome, o membro sexo e o membro idade. Tá. A gente poderia também apresentar uma outra possibilidade da definição aí somente de uma estrutura do tipo pessoa. Então, quando a gente criou lá struct pessoa, abre chaves, o nome, o sexo e a idade, fecha chaves, ponto e vírgula. Nós criamos essa estrutura, mas nós ainda não instanciamos em memória essa nossa estrutura. Então, em qualquer linha abaixo do programa, quando nós desejarmos instanciar essa estrutura em memória, a gente então vai colocar o modificador struct, pessoa, pois a nossa estrutura está referente ao nosso struct pessoa, e aí os nomes das nossas variáveis que desejaríamos aí instanciar com esse tipo de dado, o tipo pessoa. Então seria, por exemplo, o pessoa 1 e o pessoa 2. Para acessar o membro de uma estrutura, basta a gente colocar a variável que está aí instanciada em uma memória possuindo essa estrutura. Então, por exemplo, a variável pessoa 1, ponto. Automaticamente o nosso compilador ele vai abrir os tipos, os membros dessa estrutura. Então, pessoa 1, ponto nome, igual a, abre aspas, pois aí nós queremos atribuir um conjunto de caracteres, por exemplo, João Paulo. Pessoa 1, ponto sexo, abre aspas simples, porque é apenas um caractere, M de masculino, por exemplo. Pessoa 1, ponto idade, recebe um valor inteiro 30, por exemplo. Ainda falando de estruturas, uma outra forma interessante para se definir aí uma ficha de cadastro, ou mesmo uma lista de receitas, que é muito comum isso em máquinas, em desenvolvimento de máquinas, é através da criação de um vetor para aquela estrutura.
Então a gente poderia fazer da seguinte forma: struct cadastro funcionário, né? Na hora da gente instanciar lá embaixo no programa, struct cadastro funcionário, funcionário abre colchetes, 100, fecha colchetes. Estamos definindo um vetor com 100 posições para tipo, para a estrutura funcionário. Então, quando a gente quiser especificamente atribuir algo a uma posição desse vetor funcionário, a gente vai escrever da seguinte forma: funcionário abre então aí o nosso colchetes 20, fecha colchetes. Estamos indo na posição 20, no funcionário número 20. Ponto nome, ponto sexo, ponto idade, aí vai de acordo com os membros que a gente tem para aquela nossa estrutura funcionário. Criar tipos enumerados é uma maneira elegante e clara de trabalhar com constantes inteiras ou caracteres. As enumerações são muito utilizadas na definição dos estados, por exemplo, das nossas famosas máquinas de estado, que ainda vamos apresentar nesse curso. Um exemplo de enumeração, uma enumeração com o nome mês, onde nós temos aí o primeiro mês a palavra janeiro, recebendo o valor 1. Automaticamente, fevereiro recebe o valor 2, março 3, abril 4, da forma com que nós escrevemos e declaramos essa enumeração. Então, basta numa enumeração, se nós quisermos, atribuir um valor ao primeiro membro dessa enumeração, que nesse caso é o janeiro, automaticamente as nossas outras constantes enumeradas, vamos dizer assim, recebem os próximos valores. A gente poderia também colocar valores independentes para cada uma dessas constantes enumeradas que a gente está criando. No final a gente pôs um ponto e vírgula e da mesma forma que o struct que a gente explicou anteriormente, em qualquer local ali do programa, quando a gente quiser declarar, instanciar em memória essa enumeração, a gente escreve lá o nome da nossa enumeração, que é enum mês, e a gente dá um nome para essa enumeração, por exemplo, mês vigente. Bom, uniões. Nas uniões, a gente tem uma única localização de memória, onde podem estar armazenadas aí diversas variáveis. Um exemplo clássico aí, né, de uma união, a gente tem aí uma união que a gente chamou de ângulo, e a gente definiu dois membros para essa união. O membro do tipo float chamado graus e o membro do tipo float chamado radianos. Então, quando você declarou essa numeração, a proposta dela é uma economia de memória. Então, muito importante nesse caso é que o espaço gasto de memória equivale a apenas um único float. Dessa forma, não é possível armazenar o valor para as duas variáveis, para esses dois membros ao mesmo tempo. Ou você armazena o valor em graus, ou você armazena o valor em radianos. Nós podemos declarar variáveis de tipos diferentes em uma união, só que temos que tomar cuidado, porque nesse caso, a memória alocada vai sempre corresponder ao tipo de tamanho maior. As funções elas são conjuntos de instruções agrupadas em blocos de código e rotuladas através de um nome. Esses blocos eles podem ser utilizados diversas vezes em um programa, bastando para isso a chamada da função no local desejado do programa. Um exemplo é a função printf. Essa função se encontra aí dentro da biblioteca stdio, que é uma das bibliotecas básicas da linguagem C, conforme nós vamos explicar mais tarde. Então, quando a gente quiser, por exemplo, chamar a função printf, nós escrevemos printf, abre parênteses, passamos aí os membros dessa nossa função, né? As entradas dessa nossa função. Então, nesse caso aí, nós estamos imprimindo o texto total igual a um inteiro, aí, uma variável de 4 casas decimais. Então, o resultado disso daí vai ser imprimir, por exemplo, na nossa serial do microcontrolador, o texto total igual a 23%, por exemplo. Quais são os principais atributos das funções? Primeiro, evitar a repetição de blocos de software dentro do nosso programa. Segundo,
reaproveitar o código construído em outros programas. Terceiro, simplificar a alteração de um trecho de código. Então, se a gente declara esse trecho dentro de uma função, basta a gente alterar dentro da função que automaticamente esse trecho será alterado em todos os pontos do programa onde essa função está chamada. E também encapsular aí grandes blocos de programa em pequenos blocos, simplificando dessa forma o código gerado. Bom, o que a gente tem aqui ainda? Nós temos aqui um exemplo, como que a gente declara uma função. A gente tem que colocar o tipo de retorno dessa função, o nome para ela e os parâmetros que a gente quer passar para ela. Abre as chaves, a gente faz a declaração de tudo que tem dentro da nossa função, é o corpo da função, e no final a gente retorna um determinado valor, de acordo com o tipo de retorno da nossa função. Por exemplo, aqui nós temos um programa onde foi desenvolvida aí uma função chamada cálculo. O que a gente tem aqui nesse programa? Vamos analisar esse pequeno trecho de programa. Nós temos inicialmente uma variável chamada resultado, do tipo uint com 32 bits. Essa variável, no ponto onde ela está declarada do programa, ela tem um escopo global, porque ela foi declarada fora do corpo de uma função. Já as variáveis CNT e a variável valor, que também são do tipo int32, elas são declaradas dentro da função cálculo. Portanto, elas têm um escopo local. As variáveis de escopo global, elas podem ser utilizadas ou acessadas em qualquer função ou linha do arquivo onde ela foi declarada. Já as locais, elas pertencem apenas à função onde elas foram declaradas e não podem ser acessadas diretamente de outras funções, diretamente. Tá? Já as variáveis base e expoente, que a gente está observando aqui, que são os parâmetros formais da nossa função, elas são as entradas dessa função. E essas danadinhas aí, elas operam como variáveis locais. Ou seja, a gente declara elas aí e elas são utilizadas dentro do programa e apenas dentro da função cálculo. Já as variáveis base 1 e expoente 1, elas foram declaradas dentro da função main, do programa principal. Portanto, elas são acessadas apenas no programa main. O que elas servem aqui? Elas fazem apenas uma cópia dos seus valores para os parâmetros formais da nossa função cálculo, que são os parâmetros base e os parâmetros expoente. O que é feito então aqui? Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que a variável base 1 e a variável expoente 1 recebem, respectivamente, os valores 2 e o valor 3. Quando a gente executa no programa main ainda a função cálculo, a gente está passando então para o parâmetro base, o valor 2, através da variável base 1, e para o valor expoente, o valor 3, a partir do parâmetro expoente 1, da variável expoente 1. Bom, passando os valores 2 para a variável, aí para o parâmetro base da nossa função cálculo e o valor 3 para o parâmetro expoente, nós vamos entrar aí dentro do corpo da nossa função. E o que o corpo dessa função faz? Primeiro, ele atribui para a variável local valor o número 2, que é a nossa base, que é o nosso parâmetro base. Bom, então valor nesse momento vale 2. A gente tem um loop que vai de 1 do nosso contador até o valor enquanto esse contador for menor do que o parâmetro expoente, que vale 3. Então, dessa forma, a gente está fazendo aí a mesma coisa que um laço for, indo de 1 até um valor menor do que 3. Então, ele vai repetir 2 vezes esse laço, para o valor 1 e para o valor 2. No primeiro loop desse laço,
a gente está executando então a seguinte expressão: valor vezes igual a base, que seria a mesma coisa de escrever valor recebe valor vezes base. Valor inicialmente vale então 2, que a gente explicou anteriormente. Então, valor recebe 2 vezes a variável base. O parâmetro base aí, a nossa variável base, ela vale 2. 2 vezes 2, 4. Neste momento, a variável valor passa a valer 4. Porém, a variável base continua valendo 2. Na próxima iteração desse loop, a gente vai fazer a expressão novamente. Valor recebe valor, que nesse momento agora vale 4, vezes a base, que continua valendo 2. 4 vezes 2, 8. Então, agora o valor passa a valer 8. Como a gente terminou o número máximo de iterações aqui do nosso loop, a gente retorna agora a variável valor, que vale 8. Então, o resultado da operação cálculo aí dessa função foi 8, que é justamente 2 elevado ao cubo. Então, dessa forma, a gente criou aí uma função que a gente calcula o expoente aí para um valor base. E essa explicação aí de como que a gente pode criar uma função. Por exemplo, a função para calcular aí um expoente. É interessante declarar variáveis globais nas linhas iniciais do programa. Dessa forma, aí, o programador ele sempre vai localizar facilmente essas variáveis. A mesma proposta se aplica às locais. Nesse caso, é interessante, então, declará-las no início da função onde são utilizadas. Isso permite uma melhor organização do programa. Outra coisa importante, uma função ela pode apresentar o tipo void como parâmetro de retorno. Dessa forma, ela não retorna valor nenhum. E uma função já desenvolvida e em alguma biblioteca que nós estamos utilizando, normalmente não necessitamos conhecer o seu código interno. Necessitamos então apenas conhecer o seu funcionamento e os seus parâmetros de entrada e de retorno. Como são classificadas as funções? Elas são classificadas em funções sem passagem de parâmetros, ou seja, funções do tipo void, funções com passagens de parâmetros por valor, que foi o que nós acabamos de explicar aqui, e funções com passagens de parâmetros por referência, que será explicado aí posteriormente quando nós formos tratar aí o assunto de ponteiros. Vamos falar agora das estruturas de repetição. Estrutura clássica, estrutura for. No for, nós temos uma inicialização, uma condição e um incremento, como nós já explicamos aí anteriormente. Como é que isso funciona? Então, a gente tem aqui, nesse pequeno fluxograma, uma ideia. Inicialmente, nós temos uma variável de contagem recebendo um determinado valor. Enquanto essa variável de contagem ela não atingir aí a condição, a gente fica dentro desse loop. Então, a gente executa as instruções, incrementa a variável de contagem e volta a verificar a condição se ela for verdadeira ou falsa. Se ela continuar como falsa, executa mais uma vez as instruções, incrementa a variável de contagem e verifica. Agora, se ela for verdadeira, finalizamos aí a nossa estrutura for. Um exemplo, onde nós temos aqui um contador indo de 1 enquanto ele for menor ou igual a 50. E nós vamos chamar dentro desse contador a instrução printf. Então, o que esse loop vai fazer? Ele vai imprimir aí 50 vezes a variável contador. Né? Então, ele faz aí uma impressão de contagem aí. O outro tipo de for é um for onde nós não passamos inicialização, nem condição e nem incremento. E dessa forma a gente tem um loop infinito. Muito cuidado, que isso daqui pode travar aí, vai travar o nosso programa, se a gente não tratar isso de uma forma correta. Bom, o laço for ele é utilizado para repetir então um conjunto de instruções uma ou diversas vezes, tá? Tendo dessa forma um bom controle sobre a operação que a gente quer fazer. A estrutura for ela é flexível, a gente pode observar.
Isso é uma grande diferença dela. E na linguagem C ela é muito poderosa, porque a gente pode mexer tanto na inicialização, quanto na condição, quanto no incremento desse loop, dessa estrutura for, de acordo com a necessidade aí do programador. Estrutura while. Estrutura while também, que é uma estrutura de repetição, ela pode ser finalizada a qualquer momento, seja através de uma condição de teste ou mesmo do uso do comando break, que a gente vai abordar futuramente. Então aqui a gente tem a descrição aí, né, o fluxograma da nossa estrutura while, e a gente poderia fazer dessa forma. Enquanto o número for menor do que 20, a gente imprime a variável número. Se o valor da variável número for maior ou igual a 20, ele automaticamente sai desse loop. Uma outra estrutura de repetição é o do while. Qual que é a diferença do while para o while? Eles são muito parecidos. A diferença aqui é que no do while é feita sempre a execução pelo menos uma vez do corpo do nosso laço, para depois se testar a condição. Vamos falar aí do break. Esse cara ele tem como objetivo finalizar a execução de uma estrutura de repetição, seja um for, seja um while, seja um do while, ou seja até um comando de switch que nós vamos explicar para a utilização aí, por exemplo, em máquinas de estado. O break ele faz com que a execução do programa continue na primeira linha seguinte ao laço, tá? Ou um comando de switch interrompido. Então, como é que esse cara funciona? Imagina que nós temos aqui um loop infinito, nós temos aqui uma condição. Se a variável contador for igual a 4, é executado o break. Então, se a gente chegar numa variável contador num valor igual a 4, ele sai automaticamente desse loop. A estrutura continue é diferente do break, né? Esse cara ele força uma próxima iteração de um laço. Ele não sai do laço, mas ele força a próxima iteração. Assim, sempre que esse cara for utilizado, as instruções das linhas seguintes são ignoradas e uma nova iteração é executada. Olha esse caso. Nós temos um contador indo de 0 a 10. Né? Vai de 0 a 9. O contador, nós estamos verificando aqui dentro dele uma condição. Se ele for igual a 5, nós executamos aí o contínuo. Então, o que essa função ela vai fazer? Ela vai imprimir. Na próxima linha a gente está dando um printf. Ela vai imprimir aí o texto contagem. Apenas no valor 5 esse texto não será impresso, porque com a condição contínua, com o comando contínuo, nós vamos já forçar pular qualquer coisa que tem aqui para baixo e executar uma próxima iteração do nosso for. Um outro comando, o comando goTo. Esse comando ele força um desvio, um pulo da linha atual do programa para um outro ponto qualquer dentro da mesma função. Por exemplo, a gente tem aqui um loop for e nós temos aqui uma instrução goTo seguida de um rótulo chamado end. Quando nós executamos aí o goTo, no momento que o contador for igual a 5, ele automaticamente vai sair do for e vai para onde se encontra o rótulo end no nosso programa. Vamos falar agora das estruturas de decisão, também conhecidas aí como if. O comando if ele é utilizado com o intuito de se testar uma condição e, baseado no seu resultado, executar ou não uma ou mais instruções. Então, é dessa forma que a gente faz aí a criação do nosso if. Se a gente quiser executar apenas uma linha de instrução, a gente não necessita de abrir as chaves ou fechar chaves. Basta digitar essa linha na sequência aí, essa instrução na sequência aí da nossa condição if. Porém, se nós tivermos mais de uma instrução, mais de uma linha de instruções, é adequado utilizar aí o colchetes, né? Na verdade, a gente tem que utilizar aí o colchetes, aí as chaves, perdão, para o início
e o final da instrução. Falar do if-else. O if-else ele é utilizado quando o programa deve satisfazer ou tratar mais de uma condição. Vamos mostrar aqui, por exemplo, onde nós temos um if-else. Se uma condição for executada, ele executa a primeira instrução. Else, ou seja, se aquela condição não for válida, ele executa uma outra instrução. A gente poderia declarar também o if, else if e else. É uma outra forma. Então, por exemplo, a primeira condição, if condição, executa uma determinada instrução. Se essa condição não for aceita e a segunda condição, onde nós temos ali no else if, for aceita, ele executa a segunda instrução. Se nenhuma dessas condições anteriores forem aceitas, ele executa o else. Essa estrutura aí de if, ela pode ser também declarada com um if dentro de outro if. Isso é conhecido como if alinhado. A estrutura switch case, também conhecida aí como estrutura de decisão múltipla, ela permite que várias condições sejam previstas. Isso é comumente utilizado para a construção de menus, onde o usuário opta aí por uma determinada opção que ele queira executar, e também no desenvolvimento de máquinas de estado, ambos que vamos tratar aí assuntos durante o nosso treinamento. Como é que é feito aí o switch? A gente tem switch a variável que a gente quer validar, né? E aí a gente vai ter case, um determinado valor, e executa uma linha de comando, break, ele sai do switch. No próximo ciclo, na próxima iteração, ele vai verificar novamente o valor do switch. Se for correspondente a um segundo case que a gente tem ali, ele executa uma segunda linha de comando, uma outra linha de comando, e assim sucessivamente. As diretivas, elas podem reportar uma série de informações importantes ao compilador. Elas são iniciadas através do caractere jogo da velha, e com elas é possível definir constantes, incluir arquivos, definir macros, etc. A seguir, vamos apresentar algumas diretivas mais comuns. Primeiro, as diretivas define e undefine. Essas diretivas dizem ao compilador que uma determinada string, por exemplo, no caso da diretiva define, ela irá substituir um determinado identificador toda vez que este for utilizado no programa. Já a diretiva undefine, por sua vez, ela vai eliminar um determinado identificador. Por exemplo, a gente definindo aqui o identificador, define identificador string ou undefine identificador. Por exemplo, se a gente quiser definir aí a palavra pi com um valor numérico para ela, a gente vai definir aí define pi, que é o nosso identificador, e a nossa string aí, que nesse caso é um valor numérico para o identificador pi. Então, o pi ele está recebendo um valor numérico 3.1416. E o que é interessante? Automaticamente, a diretiva aí, né, o identificador pi, ele está recebendo uma string que remete a um tipo de ponto flutuante, remete aí a uma variável do tipo float. Então, automaticamente, o identificador pi, ele passa a ser aí para o nosso programa aí o valor 3.1416. Do tipo float. Se a gente for ver mais abaixo no programa, quando a gente executa o comando, por exemplo, printf, a gente vai observar printf, o número pi vale, e a gente está passando ali, né, que tipo? O tipo float, a gente pode ver ali o %f. E depois, logicamente, ali a nossa, entre aspas, variável pi. Então, o identificador pi, ele automaticamente, o compilador, quando ele identifica o valor 3.1416, ele atribui ao identificador pi o tipo float. Isso é bem
bem legal. Se a gente fosse trabalhar, por exemplo, com uma const, utilizar aí a constante, né, para definição aí, nós teríamos que dizer qual tipo de constante a gente estaria atribuindo para o nosso identificador lá da constante. No caso do define, ele automaticamente ele atribui o tipo float, porque ele sabe que o 3.1416 só pode ser atribuído a uma variável do tipo float. Bom, e agora as diretivas if. A declaração dentro desse tipo de diretiva só será compilada se a expressão for verdadeira. Para essa diretiva, a expressão deve ser constante, ou seja, constantes, operadores padrões, identificadores criados pela diretiva define. E só é verificada durante a compilação e não durante a execução do programa. Isso é muito importante. Por exemplo, se a gente utilizar aí a diretiva define para definir aí o identificador jogadores com o valor 11, então o identificador jogadores passa a ter o valor 11. Então, dentro aí das nossas linhas do programa abaixo, se a gente colocar algo do tipo, né, jogo da velha if jogadores maior do que 11. Então, se na definição do identificador jogadores, lá no início do nosso programa, a gente definiu o valor 11, automaticamente tudo que tem dentro dessa condição jogadores maior do que 11 não será absorvido pelo programa, não será compilado no nosso programa, não será extraído após a compilação aí para o nosso programa. Por outro lado, a gente pode ter uma condição chamada elif, né, que seria o nosso, vamos dizer assim, else if, comparado ao nosso else if. Então a gente coloca jogo da velha, elif. Então tudo que tem anteriormente, né, se não foi validado, então jogadores não é maior do que 11. Beleza, não foi validado. Porém, se os jogadores forem maior do que 8 e não forem maior do que 11, ele vai escrever ali, por exemplo, uma mensagem de erro. Ali, equipe dentro dos limites. Então, essa condição será ali compilada, será gerada após a nossa compilação. Por outro lado, a gente tem também a condição else para esse tipo de diretiva. Então, basta a gente colocar o jogo da velha else. Então, nesse caso, se as condições anteriores não foram selecionadas, não foram, vamos dizer assim, validadas, né? Ou seja, se os jogadores definidos lá em cima do programa não forem maior do que 11, não for maior do que 8 e menor ou igual a 11, então ele vai executar, ele vai gerar, né, ele vai compilar apenas essa linha aí de equipe desclassificada que a gente tem pós o nosso else, a nossa condição else aí. As diretivas if-def e if-not-def, vamos chamar assim. A diretiva if-def, ela verifica se algum identificador foi definido anteriormente em algum dos arquivos presentes no programa. Já a diretiva if-not-def faz exatamente o contrário. Por exemplo, se a gente em algum momento do programa definir aí o identificador taxa com o valor, por exemplo, 50, e o identificador taxa max com o valor, por exemplo, 80. Se no programa a gente colocar em algum momento do nosso programa, não necessariamente na linha abaixo, mas em alguma linha do nosso programa, a gente colocar a seguinte diretiva: if-ndef, taxa, ou seja, se o identificador taxa não foi definido em nenhum momento antes do programa, a gente pode na próxima linha, por exemplo, definir o identificador taxa e atribuir um conteúdo para ele, por exemplo, o valor 400. Então isso é muito interessante em programação, porque se em algum momento a gente esqueceu, por exemplo, de definir um identificador para algum arquivo aí de cabeçalho, para algum arquivo fonte do nosso programa, a gente pode redefinir esse identificador, certo? Então essa é a ideia. Tanto aí para o if-not-def quanto para o if-def. Então, na linha de baixo, nós temos um exemplo. If-def taxa máxima, ou seja, se o taxa máximo foi definido antes.
A gente pode deletar a definição utilizando aí, por exemplo, a diretiva undef. Então a gente pode deletar a definição do taxa máxima e redefinir o taxa máxima, o identificador taxa máxima, com um novo valor, por exemplo. Então são coisas muito interessantes, né? E que são geradas durante a compilação do programa. A diretiva include. A diretiva include é muito importante, a gente vai usar bastante. Então essa diretiva ela diz ao compilador para incluir no momento da compilação um arquivo especificado. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com bibliotecas, a gente normalmente inclui arquivos de cabeçalho dessas bibliotecas. E como é que a gente faz isso? A gente coloca, por exemplo, a asterisco include o nome do nosso arquivo. Esse nome ele pode ser definido em dois tipos de símbolos. O símbolo maior e menor, que é quando a gente quer dizer para o compilador procurar os arquivos em diretórios padrões pré-definidos para o compilador, e entre aspas duplas. Nesse caso, a gente tem que identificar e informar o caminho onde que o arquivo se encontra para o compilador. Os arquivos de cabeçalho. Esses arquivos, eles têm como propósito definição do quê? De variáveis, de constantes, de protótipos de funções, de estruturas, de macros, etc. Através dele, definiremos protótipos de funções utilizadas nas criações de bibliotecas de usuário, onde aí o programador ele poderá criar suas próprias bibliotecas, encapsular determinados códigos com o intuito de reutilizá-los para o desenvolvimento de grandes aplicações. E a gente vai voltar a mostrar isso na prática aí durante as nossas videoaulas. O que são macros? Macros são definidas na programação como um padrão de entrada que é substituído por um novo padrão de saída. Isso lembra bastante as funções que a gente vai utilizar aí também, os recursos de funções. É importante, os macros são diretivas de pré-processamento, tá? E que de certa forma afetam também a compilação do programa. Um exemplo, a gente tem aqui define, teste, abre aspas, pino. Então nós estamos aí criando uma macro e a gente está utilizando, por exemplo, o seguinte, após if, abre parênteses, pino igual a 1. Aquela contrabarra que a gente tem ali, ela diz para o compilador, ela é uma quebra de linha. Ela diz para o compilador que as linhas seguintes, a linha seguinte, ela pertence ainda a essa mesma linha. Então é bem legal a gente utilizar essa quebra de linha para a gente organizar melhor o nosso programa. Mas isso seria como se a gente estivesse escrevendo tudo na mesma linha. Então olha que legal, é como se fosse uma funçãozinha. Define teste pino, if pino igual a 1, a gente executa, por exemplo, uma determinada ação aí do programa. Else, a gente executa uma outra ação aí no nosso programa. Então, se a gente fizer isso toda vez que no nosso programa a gente colocar teste, por exemplo, 1, ele vai executar o que tem ali debaixo da condição if pino igual a 1. Teste, abre parênteses, 0, ele vai executar o que tem no else ali. Um outro exemplo bem interessante é a definição, por exemplo, de uma função de soma. Define soma, abre parênteses, x, vírgula, y. Então, nós estamos passando aí para a função soma o valor x e o valor y. Função entre aspas, isso é uma macro, né? Então, a gente está dizendo ali que a gente está executando a soma de x mais y. Então, se no nosso programa nós escrevemos algo do tipo printf, o resultado decimal ali, 10 vezes soma 1, 2, nós estamos passando para a macro soma os valores 1 e 2. A macro soma, por sua vez, está realizando a soma de 1, que é o nosso parâmetro x, mais 2, que é o nosso parâmetro y, e retornando o resultado disso daí. Lembra muito uma função. Ponteiros. Ponteiros, primeiro a gente tem que pensar que um espaço de memória é alocado sempre que nós declararmos uma variável. Ou seja, ela é associada a um endereço qualquer da nossa memória do nosso programa aí, né? A nossa memória RAM do microcontrolador, por exemplo. Através do endereço é possível o quê? Recuperar
dados e informações armazenadas na memória de dados aí do nosso microcontrolador. Bom, o ponteiro ele é um tipo de variável especial. Ele tem como função principal apontar, entre aspas, né, para um endereço de memória de uma outra variável. Vamos então começar a mostrar isso daí, desmistificar esse conceito tão importante em programação que são os ponteiros. Aonde que é utilizado principalmente? Em manipulação de strings, de vetores, de matrizes. Quando se deseja fazer uma passagem de parâmetros por referência, e aí nós vamos mostrar a ideia disso aqui na revisão de programação em C e também durante as nossas videoaulas, as várias videoaulas. Como os ponteiros, eles, entre aspas, armazenam os endereços de outras variáveis, é possível, modificando o valor da variável local dentro de uma função, alterar o valor da variável que está passando o endereço fora dessa função. Isso possibilita, entre aspas, o retorno de mais de um valor em uma mesma função. Então, quando a gente quer retornar, por exemplo, inúmeros valores aí, uma estrutura de dados de uma função, a gente vai utilizar aí o conceito de ponteiros para isso. Aonde também é utilizado? Em alocação e liberação dinâmica de memória durante a execução do programa. E aqui eu gosto de fazer um parênteses muito especial. Nós estamos trabalhando aqui com microcontroladores que possuem, em muitos casos, uma limitação de memória RAM. Então, por exemplo, nesse nosso microcontrolador, nós temos aí 20 kilobytes de memória RAM, de memória de dados. Parece pouco ao modo de ver, né? Porém, se a gente trabalhar de uma forma adequada, principalmente utilizando aí alocação dinâmica de memória, a gente pode, vamos dizer assim, trabalhar com uma pequena quantidade de memória de dados para aplicações, às vezes até grandes, aplicações com muitos recursos aí de troca de dados. Por que eu digo isso? Por exemplo, quando você está desenvolvendo uma aplicação onde você necessita comunicar com um dispositivo e para fazer a comunicação com esse dispositivo, você precisa passar uma grande quantidade de caracteres. Exemplo, a gente está trabalhando, por exemplo, com uma configuração, uma leitura e uma escrita, por exemplo, de um modem GSM. Os modems, em geral, GSM, modems para comunicação por satelitais, a Iridium, esses modems eles utilizam de comandos específicos via serial, conhecidos como comandos AT. E em muitos dos casos, a gente precisa passar uma string de caracteres muito grande para a configuração desses módulos, ou receber uma quantidade de caracteres muito grandes também. O que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, definir um buffer de caracteres enorme. Aí um buffer de, por exemplo, 1000 bytes, 2000 bytes para atender uma necessidade especial de uma aplicação. Receber a informação nesse buffer, tratar a informação que a gente recebeu e posteriormente a gente pode o quê? Liberar esse uso de 2K, 3K de memória para o restante da nossa aplicação. Então, em uma função, por exemplo, onde a gente tem a necessidade de fazer a leitura de um buffer de dados grande, por exemplo, de um modem GSM, tratar os dados que estão chegando, depois que a gente tratar esses dados que chegaram, nessa função específica de leitura, a gente pode liberar esse espaço de memória para outras variáveis que vão ser utilizadas, por exemplo, num programa, num dispositivo eletrônico aí. Então, isso é bem interessante. Isso só se faz com ponteiros. O que mais? Um operador de endereço, o e-comercial, ele poderá ser utilizado em uma variável apenas. Então, por exemplo, quando a gente quer buscar, extrair um endereço de uma variável x, a gente coloca o e-comercial na frente dessa variável. Tá? O operador de endereço ele não deve ser utilizado em conjuntos com expressões. Por exemplo, retirar um endereço de x mais y. São duas variáveis somando
Aqui a gente está extraindo o quê? Um valor. Então, a gente tirar um endereço dessa soma não faz sentido. Então, basta utilizar o operador de endereço para inicializar um ponteiro, movendo o endereço de uma variável para esse. Então, esse é o exemplo mais clássico. A gente declara, por exemplo, uma variável y, do tipo char, recebendo aí o caractere ASCII, o caractere B. A gente vai declarar uma outra variável do mesmo tipo, do tipo char, e vamos colocar um asterisco na frente do nome dessa variável, para indicar que essa variável é um ponteiro. Vamos chamar essa variável de PTR. Se no programa nós quisermos, então, inicializar o ponteiro, e nós devemos inicializá-lo, para inicializar um ponteiro, a gente escreve a nossa variável ponteiro, recebendo o endereço de uma outra variável. Então, nesse caso clássico aqui, PTR igual a e-comercial y. A variável PTR está recebendo o endereço da variável y. Não é necessário o uso de operadores de endereço para a inicialização de vetores ou matrizes. Vetores e matrizes são considerados ponteiros por excelência. E durante sua atribuição, o endereço referente ao índice 0, o índice inicial, é automaticamente passado. Por exemplo, int valores 5. Nós temos aí um vetor com 5 posições para a variável chamada valores. E já estamos inicializando esse vetor. 65, 25, 48, 69, 51 são os valores para as diferentes posições, os diferentes índices do nosso valores, da nossa variável valores. E vamos criar agora um ponteiro do mesmo tipo, uma variável PTR do tipo integer. Se dissermos o seguinte, PTR igual a valores, a gente está apontando na variável PTR para o índice 0 da variável valores, ou seja, o valor atribuído à variável PTR é o valor do índice 0 da variável valores, que nesse caso tem o valor 65. Por outro lado, se desejarmos apontar para um índice específico do nosso vetor, nós temos que escrever PTR igual a e-comercial, a nossa variável, o nosso vetor, abre colchetes, o índice que nós desejamos apontar na nossa variável ponteiro, nosso PTR. Então, nesse caso, por exemplo, o índice 2. Então, fazendo isso, a variável PTR ela está recebendo o endereço do índice 2 da nossa variável valores, que nesse caso é o valor 48. Bom, o endereço armazenado por um ponteiro, ele se refere ao endereço da variável que o inicializou. Para acessar o valor contido num ponteiro, é necessário dereferenciá-lo através do operador de conteúdo asterisco. Por causa disso, é importante acostumar-se a incluir parênteses sempre que algum ponteiro for utilizado em expressões matemáticas. Por exemplo, x maiúsculo igual, abre parênteses, asterisco p, fecha parênteses, vezes b. Nesse caso, nós estamos extraindo o conteúdo do ponteiro p e multiplicando o conteúdo extraído por uma variável b. Muito importante colocar entre parênteses. Através do operador de conteúdo, podemos atribuir um valor a um ponteiro e, consequentemente, a variável apontada por este. Por exemplo, int x igual a 2. E também estamos declarando uma variável inteira chamada PTR, que é um ponteiro. PTR recebe PTR igual ao endereço de x. Então, nesse momento, se a gente imprimir a variável, se a gente imprimir a nossa variável x minúsculo, a gente vai imprimir o valor 2. Perfeito. Porque a gente atribuiu 2 para a variável x. Se na linha de baixo nós escrevemos assim, asterisco ponteiro, ou seja, nós desejamos passar um valor para a variável ponteiro. Asterisco ponteiro igual a 5. Estamos atribuindo o valor 5 para o nosso ponteiro. Tá? Automaticamente, como o nosso ponteiro ele foi inicializado apontando para o endereço de x, da variável x, neste momento, a variável x receberá o valor do ponteiro automaticamente, ou seja, o valor 5. Se nós imprimirmos na próxima linha a variável x,
O resultado impresso na tela será o valor 5. É possível executar operações matemáticas de soma e de subtração com ponteiros. Então, por exemplo, se a gente declarar uma variável x do tipo inteiro, uma variável de ponteiro, né, do tipo inteiro, e escrevermos o seguinte: ptr igual ao endereço de x. Então, estamos atribuindo o endereço da variável x para a nossa variável de ponteiro. O importante, tanto o ponteiro quanto o x, eles são variáveis do tipo inteiro, que no nosso microcontrolador ocupa um total de 4 bytes de memória. Se na linha de baixo eu disser o seguinte: ptr, que é o nosso ponteiro, recebe ptr, eu não estou extraindo o valor do ponteiro. Veja que eu não coloquei o operador de referenciamento. Eu não coloquei o asterisco na frente da variável ponteiro. Estou trabalhando com endereços. ptr recebe ptr mais 4. Olha que interessante. ptr, vamos imaginar que o endereço da variável x, quando a gente declarou lá no início do programa, seja o endereço 100 da nossa memória. Como ele é do tipo inteiro, no caso para o nosso microcontrolador são 4 bytes, a gente sabe que ele vai trabalhar de 4 em 4 bytes. Então, nessa expressão matemática, se nós escrevermos dessa forma, ptr recebe ptr mais 4, automaticamente a gente sabe que estaremos apontando agora para o endereço 116. Nós não estamos trabalhando com valor aqui nessa expressão, nessa operação. Nós estamos trabalhando com endereço. Então, o endereço 100, original do ponteiro, para onde que ele estava apontando, que era o endereço de x, somado com 4, não vai ser 104. Nós estamos fazendo uma soma de 4 em 4 bytes, que é o tamanho da nossa variável ponteiro. Então, quando a gente faz ptr recebe ptr mais 4, é a mesma coisa que dizer o seguinte: agora, variável ponteiro, você está apontando para o endereço 116. Em uma função com passagem de parâmetros por valor, é feita uma cópia dos valores contidos em seus argumentos no momento de sua chamada. Esses valores são copiados para os parâmetros formais da função, que operam ali como variáveis locais. Assim, qualquer alteração nesses parâmetros ocorrida dentro da função não implicará em uma alteração no valor original das variáveis utilizadas na chamada da função. Isso nós apresentamos anteriormente no exemplo de uma função que realiza o cálculo da exponencial. Essa é a passagem de parâmetros por valor para nossa função. Porém, como a gente está falando de ponteiros, há a possibilidade de passagem por referência dos argumentos de uma função. Nesse caso, esses argumentos da nossa função, eles têm que ser variáveis do tipo ponteiro. Passando para os parâmetros da função o endereço de tais variáveis, qualquer alteração feita nesses parâmetros dentro da função implicará automaticamente uma alteração no valor das variáveis utilizadas na chamada da função. Por exemplo, se a gente tem aqui uma função chamada CLR-STR, que vem de Clear String, e nós estamos passando para esta função parâmetros do tipo char. Então, olha que interessante, a gente declarou aqui uma variável chamada str2clear, que é do tipo ponteiro, que é um ponteiro do tipo char, como parâmetro da nossa função CLR-STR. Dentro dessa função, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um loop, que esse loop ele verifica se a variável string2clear, nos seus diferentes índices, veja que existe para essa variável o quê? Como essa variável é um ponteiro, ela está apontando para o endereço de memória, e esse ponteiro é um ponteiro do tipo char, nós podemos, a partir desse endereço inicial de memória, varrer todos os próximos endereços de 1 em 1 byte, porque a nossa variável é do tipo char, e tipo char ele tem 1 byte. Então, olha o que nós estamos verificando nesse while. Estamos verificando que, enquanto a variável string2clear
em uma determinada posição do seu vetor for diferente de zero, ou seja, não for um null character, existia algum caractere ali escrito nessa variável, o que nós estamos fazendo? Nós estamos para essa variável, para a posição do índice dela, zerando essa variável e automaticamente incrementando para o próximo índice, para o próximo endereço de memória. E dessa forma, nesse loop, nós vamos verificando. Enquanto o string to clear, nos seus diferentes endereços de memória, for diferente de zero, ou seja, existir algum caractere imprimível ali, a gente vai zerar esse caractere. No momento em que for igual a zero, ou seja, chegamos no final de uma string, que é o nosso caractere zero, nós saímos dessa função. Isso que é interessante. Apesar de string to clear, que é a nossa variável, que é o nosso parâmetro utilizado aí dentro da função CLR string, str. Ele ser uma variável, entre aspas, local, que está sendo zerada dentro da função, veja que ele é um ponteiro. Se ele é um ponteiro, em algum momento do nosso programa, quando nós chamarmos a função CLR_str, nós passamos para essa função o quê? O endereço de uma variável. Nesse caso, uma variável que, por exemplo, poderia chamar aqui WriteValue. Então, nós estamos passando um endereço de um vetor de caracteres, por exemplo, chamado WriteValue. Automaticamente, a função CLR_str, quando a gente zera uma determinada posição ali do nosso vetor string to clear, nós estamos também zerando a mesma posição para o vetor WriteValue, que é uma variável utilizada em um outro programa, por exemplo, aí da nossa aplicação. Isso é um exemplo bem clássico aí de uso de passagem de parâmetros por referência. Para isso, utilizando aí o conceito de ponteiros. É possível também utilizar ponteiros para estruturas. Nesse caso, o operador responsável pela seleção do membro da estrutura é o operador hífen maior, ou seja, tracinho maior. E para a gente poder, então, fazer isso daí, de referenciar um membro de uma estrutura, ou seja, passar um valor para um membro de uma estrutura, nós podemos escrever da seguinte forma. Por exemplo, a estrutura DateTime, que contém ali segundo, minuto, hora, dia, mês, ano, ela está sendo utilizada dentro de uma função chamada readTime. Essa função readTime, nós temos como parâmetro para passagem ali uma variável, ponteiro, chamada DTime. E essa variável é do tipo DateTime, que é a nossa estrutura. Lá dentro dessa função, se a gente quiser passar, como a gente está trabalhando com um ponteiro chamado DateTime, se a gente quiser passar um valor para um membro dessa estrutura DateTime, que agora é um ponteiro, nós temos que dereferenciar o ponteiro. Anteriormente, quando a gente não falava em estruturas, a gente simplesmente colocava o asterisco na frente da variável para poder dereferenciar essa variável, para poder passar um valor para essa variável. Como aqui a gente tem uma estrutura, a gente não pode simplesmente colocar o asterisco na frente. Para dereferenciar uma estrutura, ao invés da gente escrever DTime.sec, por exemplo, para os segundos, a gente escreve simplesmente DTime, usa esse novo operador que é o menos maior, tracinho maior, sec, que é um membro da nossa estrutura DateTime. Dessa forma, nós estamos utilizando como se fosse o operador mesmo de dereferenciamento. Ou seja, DTime-maior sec igual a, por exemplo, o valor lido de um RTC externo via I2C. Então, a gente está passando o valor da leitura, por exemplo, dos segundos de um RTC para o membro da estrutura DateTime chamado segundo. Esse é o exemplo como que a gente utiliza o operador de dereferenciamento para estruturas.